Bom, São Paulo perdeu mais um jogo ontem pelo Campeonato Brasileiro, desta vez para o Flamengo, e o técnico Thiago Carpini fez uma coletiva no pós-jogo. Vamos acompanhar aqui, vamos fazer um react. Eu acredito que o Thiago Carpini será demitido nas próximas horas ou também nos próximos dias, antes do final de semana, mas vamos dar uma olhada no que ele falou sobre o jogo de ontem. Olá, vamos dar início então à entrevista coletiva com o técnico Thiago Carpini após o duelo com o Flamengo no estádio do Maracanã. Carpini, boa noite mais uma vez. Carpini, eu queria saber a sua análise da partida, como é que você viu o jogo e como é que você se vê, né, nesses próximos dias, nessa sequência aí. Se é que você se vê, obviamente, né, no cargo. Boa noite. Vamos responder o contrário. Eu acho que quem tem que responder essa pergunta não sou eu. Eu me vejo fazendo o que eu sempre fiz pelo São Paulo enquanto eu for o comandante, trabalhando e fazendo o meu melhor. Essa especulação de que fica, não fica, sai, não sai, isso já tem mais de 30 dias, então eu sigo trabalhando enquanto eu for o comandante. Até então, somos, né? Em relação à partida, algumas situações vêm acontecendo até por conta dessa instabilidade, né? Desse desequilíbrio emocional pela fase ruim. A gente sabe que isso tem um aspecto muito negativo dentro da partida. Enfrentar o Flamengo aqui em qualquer circunstância muito difícil, com os problemas que a gente vem sofrendo para poder escalar o que nós temos de melhor dentro do nosso elenco também tem sido muito, muito corriqueiros, mas mesmo com essas situações, enaltecer Isso é um fato. Dos atletas, a luta, acho que nós Isso é um fato. O São Paulo não é o mesmo do Dorival Júnior. Momentos do Flamengo foi melhor quando nós tomamos o segundo gol. Mas também é de fato que o São Paulo não está jogando mais nada. Dentro daquilo que nós imaginávamos, de tentar criar mais situações e buscar o primeiro gol e, consequentemente, o empate, acho que aconteceu. É um jogo grande, de duas grandes equipes. Se não fosse todo o momento conturbado e tudo que envolve o jogo de hoje, é a segunda rodada do Campeonato Brasileiro, 2-1 contra o Flamengo no Maracanã, não tem nada de absurdo. É que criaram-se situações onde as coisas se potencializaram muito aqui dentro do São Paulo. Não é time grande, né? Time grande a pressão é maior. Tudo bem. Eu queria saber se você ainda se sente respaldado pela diretoria do São Paulo, como você se sentia em momentos anteriores agora, depois dessa derrota. É igual se você for parar pra pensar, o técnico do Red Bull Bragantino. De nada, me sinto respaldado, porque foi eliminado de várias coisas e não tem pressão. Mas time grande é assim mesmo. Tem satisfação de parte do torcedor e é compreensível. Muita coisa da imprensa, né? Coisas tentando descobrir, saber o que acontece, o que não acontece, se não é. E eu nunca mudei minha maneira de ser. Eu acho que o que eu preciso fazer sempre com dignidade, fazer sempre o meu melhor, né? Representando a instituição, representando primeiro a mim mesmo, né? E fazendo o melhor pelo São Paulo enquanto estivermos à frente do projeto. E o respaldo dentro daquilo que a gente imagina que possa ou não acontecer, eu me sinto respaldado enquanto eu não for comunicado de algo diferente. Caso contrário, seguimos. Uma derrota ruim, mais uma derrota sofrida, uma sequência difícil, um momento delicado do São Paulo. Mas, mais uma vez, eu valorizo os atletas, o que eles entregaram dentro de campo, aquilo que a gente se propôs a fazer dentro das nossas dificuldades e limitações, por tudo que eu falei. O Ferreira volta hoje. Não sei se ele tinha 100% de condições de atuar, mas se dispôs a ajudar e ajudou, né? Então, enfim, e o respaldo, ninguém me dá respaldo, assim, eu não conto, não que ninguém me dá respaldo, daqui a pouco vão cortar e falar, ninguém dá respaldo. Então, gente, não é isso. O meu respaldo eu que crio, é o meu trabalho, é a minha autoestima, é a minha maneira de ser, é o meu respeito ao meu trabalho, meu respeito aos meus princípios, por mais que as pessoas, às vezes, tendem a desrespeitar um pouco o ser humano, falar do profissional, ok, eu respeito, mas tem extrapolado, tem exagerado demais, e mesmo assim eu sigo seguro, tranquilo e trabalhando dentro das minhas. Mas não é time grande, o problema é que o Thiago Carpini ele sempre treinou time pequeno. Bem, boa noite. Então ele não está acostumado com essa pressão. Das notícias que saem, como é que tem sido para você lidar com esse noticiário, esse dia a dia? Porque o noticiário tem sido bem pesado nesse sentido de que o São Paulo não deseja mais permanecer com você, já procura outros nomes. Como é que tem sido para você lidar com isso? E isso influencia o seu dia a dia, o seu trabalho? Como é que tem sido realmente, Thiago Carpini, trabalhar com esse tipo de noticiário no seu dia a dia, rotina? Como eu falei, né? Eu procuro fazer o meu melhor por mim mesmo. Eu tenho
a minha responsabilidade, o meu respeito à instituição, ao torcedor, a esse grupo de atletas que sempre me abraçou. Em relação aos noticiários, ao que se posta em mídias sociais, eu realmente acompanho muito pouco. Claro que a gente sabe o que está acontecendo, porque as informações chegam. Tem um pessoal responsável que trabalha comigo, que cuida disso. Eu mesmo não tenho redes sociais, não sou muito dessas coisas. Eu gosto mais do que eu vivo no meu dia a dia com os atletas, na vida real, e daquilo que eu sou capaz de fazer. E diga-se de passagem, sou bom no que eu faço, mas erro muito, como todos, né? Ainda mais pela minha... muitos falam que os erros pode ser atrelado à minha idade, mas eu vejo pessoas também com mais bagagem, com mais vivência, errando da mesma maneira. E a minha vida, ela sempre foi pautada dessa maneira: melhorar nos meus erros, evoluir, aprender. E é isso que eu busco fazer. Então, em relação aos noticiários, eu não me preocupo com isso. Eu me preocupo em melhorar aquilo que a gente tem todos os dias como oportunidade. Se a diretoria vem ou não conversando com outros nomes, eu não sei. Eu quero acreditar que não, porque a gente sempre teve uma relação de muito respeito de ambas as partes, da diretoria do São Paulo comigo e da minha parte com a diretoria. Então, não vejo dessa maneira, vejo como especulação, porque eu acho que não teria problema nenhum na diretoria me comunicar se isso estivesse acontecendo, né, por um ponto final, se posicionar que sim ou que não. Então, a partir do momento que isso não acontece, eu imagino que isso não quero acreditar que isso esteja acontecendo, mesmo porque o clube também tem auxiliar da casa, né? Então acho que o clube poderia tomar outras providências caso tomasse a decisão pela troca. Então, se isso não aconteceu até então, eu me sinto respaldado e sigo trabalhando. Thiago, boa noite. Isso é verdade, do BTB Esportes. Fala um pouco sobre os bastidores dessa derrota, segunda derrota. É o correto, no Campeonato Brasileiro. Mas eu acho que o São Paulo está conversando com novos técnicos. Mas o correto era notificação, né? Respeito sempre. Você demorou um pouco para chegar. Queria saber se você teve alguma reunião com o presidente, se aconteceu alguma coisa ali já na conversa. Como foi esse bastidores, como foi esse vestiário após essa derrota aí? Vestiário de derrota, vestiário de chateação, vestiário de, mais uma vez, a gente criar algumas situações e alguns gols que têm acontecido fogem um pouco do nosso controle. Então, é um vestiário chateado, de lamentação. Acho que é isso que eu posso te falar. Em relação a conversa nenhuma, não conversei com o presidente, com o executivo, com ninguém. Então, normal, só eles estiveram no vestiário cumprimentando a mim, como todos os atletas, como eles sempre fazem. Nenhuma conversa fora disso. Eu acho que se algo acontecer, nem é o momento para que exista essa conversa. Se caso ela acontecer, então, no ambiente... O que eu posso falar, chateação por mais uma derrota do São Paulo. Bom, Carpini, boa noite. Eu senti ontem Você comentou um pouco sobre que o time já não está jogando empolgado durante a semana. E fica a dúvida para mim, pelo menos, sobre o lado humano, né? Como é que você se blinda disso para poder se preparar para uma partida como a de hoje, por exemplo, contra um grande adversário? E como é que vai ser isso também para a preparação para o próximo domingo, para um outro adversário pelo Campeonato Brasileiro? O que eu falei, às vezes eu acho que as coisas tomaram uma proporção muito grande, muito exageradas. Claro que o momento é ruim, os resultados não estão acontecendo. Antes da partida do Flamengo, eu já fiz isso em outros momentos, né? Eu fiz uma análise de tudo que nós vivemos aqui no São Paulo. E realmente a gente vive uma fase difícil, mas que da maneira que se colocam as coisas, da maneira que as pessoas te atacam, né, no lado pessoal e colocando em xeque a sua capacidade, enfim. É que eu sou uma pessoa muito segura naquilo que eu faço, me preparo muito todos os dias, me preparei, ninguém me colocou no São Paulo, eu cheguei no São Paulo pelos resultados que me trouxeram até aqui, sei onde eu quero chegar, tenho os meus objetivos de vida e de carreira, e não é a opinião alheia que vai mudar aquilo que eu penso. Então, enquanto eu tiver o respaldo para trabalhar, principalmente de que é o mais importante para mim, que é o grupo, que são os caras que dão a resposta dentro de campo, eu já tive do outro lado, eu sigo bem tranquilo e trabalhando. Isso não me afeta em nada, isso talvez de certa maneira até me motive a tentar encontrar soluções, encontrar saídas. E como eu disse, o compromisso comigo mesmo, né? Eu tenho filhos, tenho família, tenho pessoas que me veem como referência. Num momento como esse, talvez só essas pessoas, mas é nelas que a gente procura se fortalecer e seguir trabalhando. Bom, essa foi a entrevista do Thiago Carpini no pós-jogo. Bom, é um cara que fala muito bonito,
e que, se não fosse esse momento conturbado agora com o São Paulo, é um cara que eu gostaria de ver mais tempo no comando técnico do São Paulo. O problema é que já iniciou o Campeonato Brasileiro. Quanto mais o São Paulo se estender com um técnico que não está dando liga, esses pontos que o São Paulo vem perdendo agora pode fazer falta lá na frente. Ontem eu senti o time do São Paulo muito bagunçado. Muito bagunçado. O time perdendo por 2-0, recuando a bola pro Rafael. O Rafael quase perdendo. Detalhe, pra mim, o Rafael foi o melhor jogador em campo no jogo de ontem. Sem dúvida nenhuma, Rafael, se não fosse o Rafael, o goleiro Rafael do São Paulo, que pra mim foi o nota 8 ali, o São Paulo teria perdido de muito mais de 2 gols. O São Paulo teria perdido por 4, 5 gols de diferença aí, facilmente, porque o Rafael foi destaque do jogo. Então o São Paulo está muito desorganizado. É claro que as baixas do elenco contam bastante também. Então o São Paulo, em um jogo, perdeu 3 dos seus principais jogadores. Perdeu o Lucas, perdeu o Wellington Rato e perdeu... Agora esqueci quem foi o outro. O Rafinha. Em apenas um jogo, ele perdeu 3 dos seus maiores jogadores da temporada, do ano de 2023. Mas o time do São Paulo, ele está desorganizado. Eu sinto uma desorganização muito grande no São Paulo. Eu não sei se o Carpini já perdeu o elenco também, se ele já perdeu o controle do elenco. Mas eu acho que o melhor momento seria até para a troca, para não queimar também o cara. Parece ser um cara muito tranquilo, mas infelizmente não deu liga. Provavelmente ele vai para outros times, a gente vai escutar muito falar do Carpini, mas no São Paulo não deu liga. E espero sucesso para ele, mas espero que o São Paulo troque o comando técnico do São Paulo muito em breve.